estamos de volta e a gente sabe que com a expansão das cidades e, consequentemente, aí, a diminuição de áreas verdes, o surgimento de cobras em áreas urbanas tem sido aí constante. E hoje nós vamos saber quais são os cuidados que devem ser tomados e o que fazer diante dessa visita de alguma dessa espécie desse réptil rastejante aí próximo da sua residência. E esse é o assunto de hoje do quadro Meu Pet. Bom, e quem vai falar sobre esses répteis aí conosco é o médico veterinário da Amazul Pets, Dr. Gustavo Bauer, que já está aqui comigo. Gustavo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Gustavo, explica pra gente como agir. Eu fico morrendo de medo, assim, em qualquer lugar que eu vou. Mas como agir no caso de aparecer esse réptil dentro de casa, no seu quintal? Então, na verdade, a gente tem que entender um pouco realmente do perigo, né? Os répteis, as serpentes em geral, elas ocupam aí na cabeça do imaginário coletivo como o animal mais malvado do mundo. E na verdade não são, né? Via de regra, se você consegue avistar uma serpente, já não existe mais risco de acidente ofídico, né? A menos que você queira fazer além disso. Mas, geralmente, quando você encontra uma serpente, já não existe risco de acidente ofídico. O que você deve efetivamente fazer é isolar a área, isolar o local, né? Então, fechar a porta do quarto ou até, de repente, se conseguir colocar um cesto de lixo em cima do animal ou coisa assim, ou ficar vigiando mesmo e ligar para as autoridades, né? Geralmente a polícia ambiental ou mesmo a guarda municipal tem essa função, né, de socorrer os cidadãos e fazer a captura desses animais para soltura em algum lugar apropriado, tá? E Gustavo, qual seria a época do ano que costuma assim ser mais comum a captura dessas cobras assim nas áreas urbanas? Olha, a gente está mostrando algumas imagens. Então, na verdade, tudo depende não tanto da época do ano, mas da quantidade de chuva e do calor, né? Então, o que foi atípico desses tempos para trás foram as chuvas. E as chuvas acabam desentocando os animais e eles podem, né, sair para procurar outro abrigo e muitas vezes coincide desse encontro com a serpente. Além disso, a gente tem que imaginar que as serpentes são predadoras, né, naturais. Elas não se alimentam de outra coisa a não ser de animais vivos. Então, todo predador, toda serpente vai sempre estar atrás de comida, né? Então, muitas vezes, o problema pode ser a época do ano, as chuvas, o calor em excesso, que faz elas ficarem mais ativas, mas muitas vezes está relacionado com infestação de ratos, ou mesmo os terrenos sujos em volta da residência, que vai fazer com que acumule o rango desses animais. Exatamente, e também invadir, tanto isso quanto invadir também o habitat desses répteis também, que seria também uma das principais consequências que eles estejam aí migrando, né, para as áreas urbanas, não é, Gustavo? Na verdade, o que acontece realmente é isso, assim, né, a gente quer morar num condomínio super preservado, arborizado, perto da natureza, mas esquece que junto com tudo esse paraíso vem os animais que estavam morando lá, né? Então realmente existe essa invasão do habitat cada vez mais. Mas também assim, por exemplo, tem serpentes que se alimentam de caramujos. Então, se você tiver uma horta perto de casa ou tiver, enfim, horta em casa, é possível que você encontre as serpentes que comam esses caramujos. Se você tem lá um milharal ou se você tem um esgoto ou ratos que habitem ali próximo da casa, elas podem estar caminhando mais perto de casa por causa disso. E ainda, para você ter uma ideia como pode ser fácil de você encontrar uma serpente, existem algumas falsas corais que se alimentam de lagartixas. Olha. E aí, se tem lagartixa em casa, é possível que tenha um predador para ela. Exatamente. Nós temos algumas dúvidas que estão chegando aqui no nosso WhatsApp para você, viu, Gustavo? Pode mandar. Para responder aqui pra gente, a gente tem aqui no telão do Paulo de Jaguariúna. Todas as cobras têm veneno? Não, nem todas as cobras têm veneno. Tá? Existem algumas serpentes que têm hábitos, né, de constrição, como as jiboias ou as sucuris, e elas não têm nenhum veneno.
Existem as jararacas, as cascavéis, as surucucus e as corais verdadeiras que possuem veneno e o veneno tem importância médica, tá? Mas a maior parte das serpentes que até possuem veneno, esse veneno ele não tem importância médica, ele não tem risco de causar um dano grave à saúde humana. Olha. Então, por isso que a gente sempre fala dessas 4 espécies, né? 4 gêneros: jararacas, cascavéis, surucucus e corais verdadeiras como as de importância médica. Essa que a gente está mostrando nas imagens, qual é essa espécie? Por exemplo, essa foto. Essa daí é uma jararaca. E essa? Essa é uma cascavel. Né? É curioso que as cascavéis... Essa é cascavel também. Essa é uma cascavel também, linda. Mas as cascavéis, elas habitam áreas menos... com menos mata. Né? O chocalinho. Áreas com menos mata. Então, quanto mais desmatados estão as nossas áreas verdes, maior a incidência de cascavel. Enquanto as jararacas habitam mais as zonas mais densas de mata. E aí mais úmidas e tal. Então, perto de uma mata fechada é muito mais provável que encontremos uma jararaca do que uma cascavel. Entendi. Nós temos outra dúvida aqui dos nossos telespectadores para o Gustavo. Nós temos... Enquanto os meninos colocam lá, Gustavo, quais são os cuidados que a gente... a Sofia de Águas da Prata. Sujeira e acúmulo de plantas podem ser um ninho para esses tipos de cobras? Que foi o que você havia falado, né? Não, então, mas aí eu estava falando sobre cultivar o alimento, né? O acúmulo de plantas e a sujeira vão gerar, provavelmente, alimento. Para que alimento para as cobras, né? Você pode ter, como eu falei, algumas serpentes comem lesmas, outras caramujos, outras lagartixas. Então, se você tem lá um lugar onde cria um monte de insetos, você pode ter lagartixas. Se tem lagartixa, você pode ter uma falsa coral comendo essas lagartixas lá, né? Então, nesse quesito sim. Mas em relação a ninho, né? As serpentes em geral, elas não fazem um ninho e elas não cuidam dos seus ovos. Né? Então a gente imagina muito, né? Tem até umas lendas urbanas de que tem um ninho de cobra, né? As serpentes que botam ovos, elas enterram esses ovos e o ambiente, né, e as condições ambientais que vão se encarregar de fazer a incubação. É mesmo? Exatamente. E aí nascem as cobrinhas e é cada uma por si, mas geralmente estão enterrados em alguma área com terra ou com areia. E ainda assim, algumas serpentes, a exemplo da jararaca e da cascavel, elas são vivíparas. Elas nascem prontinhas, né, direto, já prontas da mãe e cada uma por si. Sem a casca do ovo, você diz? A incubação toda ela é feita dentro da mãe e ela já nasce pronta assim como um bebê humano nasce. Olha! E são vivíparas, exatamente, não ovíparas como as que botam ovos. Né? Então isso acontece, mas não existe cuidado parental, ou seja, não tem, a mãe não protege o bebê, né? Então eles não andam em gangue, né? Então, e quanto a isso não precisa se preocupar, né? Talvez a informação que a gente possa colher se você encontra um filhote é que podem haver outros filhotes na região. Exato. Né? Mas não que elas andem em grupo ou se protejam, né, como uma unidade. E Gustavo, no caso de um acidente, uma picada em casa, qual seria a medida para a gente tomar? Por exemplo, com pais, com crianças, qual seria o primeiro socorros assim, para a gente ficar Muito bem, eu acho que eu até vou tomar um pouquinho do tempo pensando um pouco na prevenção, né? Então, assim, se você mora em uma área onde você pode encontrar alguma serpente ou já encontrou, né? Quais são as medidas? Primeira coisa de tudo, nenhuma serpente é psicopata assassina com tendências homicidas. Elas não querem te matar. Né? Mas geralmente o acidente vai ocorrer quando você veste um calçado, quando você coloca uma calça e ela está ali embrenhada no meio. Então, bater os sapatos, chacoalhar a calça e a camisa antes de vestir é sempre uma precaução interessante. Mas se por acaso aconteceu o acidente, a pessoa foi picada por uma serpente, é importante você saber o que não deve fazer. Não deve fazer o torniquete, que é quando você faz aquele garrote, né, para evitar que o sangue se espalhe. Nunca faça isso. É preferível que o sangue se espalhe porque você ganha tempo para o tratamento. Tá? Você não pode chupar o lugar, não pode tomar querosene ou tomar álcool. Basicamente, o que você precisa fazer é nada. Você precisa ter um bom amigo.
Um amigo que vai te levar direto para o hospital. Nenhuma receita caseira consegue retardar a ação do remédio, do veneno. A única coisa que vai retardar a ação do veneno, acredite ou não, é manter a calma. Exato. Né? Então você precisa manter a calma e ser direcionado para o hospital. E no caso não há necessidade também de matar o animal, não é, Gustavo? Uma foto já resolve, né? Uma foto resolve. Seria interessante tirar uma foto ou trazer o animal junto, mesmo vivo ou, né, morto, se não tiver outra opção, para que haja a identificação desse animal. Uma vez que foi identificado, dá para saber se é ou não venenoso e dá para saber qual o soro que vai utilizar no tratamento. Entendi. E onde ligar, por exemplo, caso apareça uma cobra em casa, onde ligar? Quais seriam essas medidas? Olha, a gente não pode, nenhum cidadão comum pode lidar com esses animais. Então, nós temos os órgãos oficiais que são responsáveis por essa vigia, que seriam os bombeiros, Polícia Civil e a Guarda Municipal. Ou mesmo até as zoonoses, porque isso está envolvido com saúde pública. Exato. Bom, que bacana, hein, Gustavo? Um bate-papo bem gostoso e muito interessante, trazendo muita informação, viu? Porque algumas eu nem sabia, viu? Agora já sei. Gustavo, muito obrigada, viu, pela nossa entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez. E, ó, da próxima vez, traz um réptil aqui no Band Mulher. Vamos trazer sim. Eu agradeço o convite. Obrigada, viu?